rede pública, privada ou solidária. No comunicado da autarquia é referido que este acordo visa reforçar a rede pública de estabelecimentos de educação pré-escolar, promovendo a justiça social e garantindo que todas as crianças, em geral, tenham acesso à educação desde a primeira infância. No arranque de mais um ano letivo, este 2025-2026, o município volta a apoiar a comunidade escolar através de um conjunto de medidas de apoio a famílias que visem minimizar as despesas e promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação. Assim, os alunos residentes no concelho que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico recebem um kit de material escolar, bem como cadernos de fichas escolares relativos ao primeiro e segundo ciclo, complementando os manuais gratuitos assegurados pelo Ministério da Educação. Também estudantes da freguesia de Cachopo que frequentam o primeiro ciclo noutro concelho são contemplados com o material e as fichas escolares. Para as crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino privado, residentes e matriculados no concelho, a autarquia garante não apenas o kit de material escolar e os cadernos de fichas, mas também os respectivos manuais escolares. A autarquia reforça o apoio ao pré-escolar e primeiro ciclo, oferecendo kits de material de desgaste para uso em sala de aula, de modo a apoiar o trabalho dos educadores e professores, garantindo que os alunos dispõem de recursos para as atividades diárias. Ao mesmo tempo, foi oferecida uma lancheira às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, contribuindo para hábitos de vida saudável. A entrega dos materiais foi realizada diretamente nas salas de aula, referindo que é assim assegurado o alargamento do período de prolongamento de horário na educação pré-escolar, de forma a apoiar as famílias através da implementação de um horário que garanta o acompanhamento das crianças antes e depois do período diário das atividades educativas durante os períodos de interrupção letiva, diz ainda o comunicado do município, que garanta a oferta de atividades de animação e apoio à família no ensino pré-escolar e atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do ensino básico. Em Faro foi inaugurada a nova escola básica, um investimento superior a 4 milhões de euros. Foi inaugurada na passada sexta-feira a nova escola básica Gastão Cruz, homenageando um dos mais importantes poetas intelectuais da cidade. Durante a cerimónia, o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, destacou o investimento municipal superior a 4 milhões de euros, com candidatura de financiamento que aguarda a aprovação, e a cerimónia contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, além de diversas entidades locais e regionais. Na cerimónia, o autarca recordou que em 2009 Faro dispunha apenas de 9 salas do pré-escolar público para 225 crianças e que em 2025 já existem 31 salas com capacidade para 775 crianças. Neste ano letivo abrem 8 novas salas de pré-escolar, e assim a Câmara reconhece que este tipo de oferta escolar para as crianças é um ponto importante, salientando a realização da assinatura de um protocolo que comprometeu o Ministério da Educação e 8 autarquias algarvias precisamente na ampliação da rede do pré-escolar, trazendo também para Tavira mais uma sala do ensino pré-escolar. Foi também este um ponto alto da visita do Ministro da Educação ao Algarve, que aconteceu na passada semana, traduzindo-se, neste caso, na inauguração desta nova escola em Faro e a informação de mais salas de pré-escolar para a região. Em Castro Marim, informação de que estão abertas as candidaturas para bolsas de estudo de mérito, investigação e ensino articulado, além de apoio ao alojamento para alunos deslocados. As candidaturas para a atribuição destas bolsas de estudo, mérito e investigação, além de novos apoios para o ensino articulado e para o alojamento de alunos deslocados até o dia 15 de novembro, através das normas previstas no Regulamento de Atribuição de Apoios Sociais na Educação, bolsas de mérito e investigação e a sua alteração em curso, Castro Marim visa assim apoiar os estudantes economicamente mais carenciados, residentes no concelho, que de outra forma teriam dificuldade em prosseguir os estudos, além da escola obrigatória. As bolsas de estudo são atribuídas a agregados carenciados, com alunos que frequentem o ensino secundário e superior, com residência há mais de um ano no concelho de Castro Marim, com rendimento per capita inferior ao valor indexante dos apoios sociais, enquanto as bolsas de mérito são exclusivamente dependentes dos resultados escolares dos estudantes. As bolsas de estudo prefazem até 50 euros por mês para o ensino secundário, enquanto para o ensino superior sofrem um aumento de 250 para até 400 euros por mês, tendo como condição de acesso a candidatura obrigatória à Bolsa dos Serviços Sociais da Universidade. Além de serem alargadas as regras de acesso às bolsas para conseguir abranger mais famílias,
famílias será criado um novo complemento para apoio ao alojamento, até 150 euros por mês por cada aluno que tenha direito a essa bolsa, com rendimento per capita inferior a 1,5 vezes do valor do IAS. Relativamente às bolsas de mérito, não poderão exceder o valor máximo da propina fixada no ano letivo anterior pelo estabelecimento de ensino público. As bolsas de mérito, os alunos devem ter obtido uma classificação não inferior a 17 valores, como média final para ingresso na universidade, com certificado emitido pela escola secundária correspondente. Foi ainda criado um capítulo específico para apoio ao ensino articulado para as famílias que mais precisam na área da música, da dança, entre 40% e 80% do valor não comparticipado pelo Estado, em função do rendimento per capita mensal do agregado familiar. Uma ajuda importante, neste caso também de Castro Marim, aos estudantes, quer do ensino obrigatório, ensino secundário, como também aos alunos que frequentem o ensino superior. As notícias do Concelho e da região. Rádio Gilão Tavira. A informação atualizada. Nota da Tavira Verde, quarta-feira, dia 17 de setembro, procede a uma interrupção programada de abastecimento de água, afetando, aliás, os dias 17 e 18, portanto, para quarta e quinta-feira. A Tavira Verde procede a uma interrupção programada de abastecimento de água entre as 9 e as 18 horas na Rua dos Mártires da República, no âmbito da empreitada de requalificação, ligação novos ramais, afetando a Rua Arquiteto Eduardo Souto Moura, a Rotunda dos Navegadores, a Rua João Áreas, a Travessa do Poço, a Rua das Freiras, a Rua dos Mártires da República e a Ladeira de São Sebastião. Para qualquer uma destas situações, para saber mais, deve consultar o mapa da zona afetada no website da Tavira Verde, na secção de alertas e comunicados. Pomos ponto final neste espaço de informação, desejando-lhe a continuação de uma ótima terça-feira, continuação de uma boa semana com a sua rádio. As notícias locais e regionais. Rádio Gilão, num clique e sem fronteiras. Ouça a nossa emissão em radiogilau.com. O tempo para quarta-feira, 17 de setembro, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nubosidade em alguns locais do litoral da região centro até ao meio da manhã. O vento fraco, temporariamente moderado, de norte-noroeste, na faixa costeira das regiões norte e centro durante a tarde. Prevê-se uma pequena subida da temperatura mínima no interior, pequena subida da temperatura máxima no nordeste transmontano e na Beira Alta. O mar na costa sul com ondas de sueste inferiores a 1 metro, a temperatura da água do mar ronda entre os 18 e os 20 graus. Para Tavira prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus. Gestos simples e boas práticas contribuem para um melhor ambiente. Siga as recomendações da Tavira Verde e faça a separação correta dos seus resíduos. Separe os resíduos recicláveis e coloque-os no ecoponto certo em prol de um ambiente saudável e de um futuro mais sustentável. Verifique em cada ecoponto o que pode lá colocar. É simples e não custa nada separar. Não coloque o lixo doméstico indiferenciado nos ecopontos, nem os recicláveis nos contentores de indiferenciado. Não coloque o lixo doméstico nas papeleiras, estas servem apenas para pequenos resíduos. Cada resíduo no sítio certo. O ambiente é de todos. Saiba mais em taviraverde.pt. Agência Funerária Correia. Funerais, cremações, transladações, lápides e artigos religiosos. Agência Funerária Correia. Ao seu dispor, pelo número gratuito 800 207 810. Estamos em Faro, Olhão, Moncarapacho, Luz de Tavira, Santa Catarina da Fonte do Bispo e em Tavira, no Largo do Livramento. Número verde 24 horas. 800 207 810. Agência Funerária Correia. A cuidar do seu amanhã nos momentos mais difíceis. Olá, sou a Carla Alcario e posso ajudar. Tem alguma casa ou terreno para vender? Sabe quanto vai pagar de impostos? Precisa de ajuda com os documentos? Contacte-me. Estou na Imobiliária Elendei, no Jardim da Corredora, Rua Marcelino Franco, número 54A, em Tavira, e eu respondo a estas e outras dúvidas. O telefone para o 91 350 8124, chamada para a Rede Móvel Nacional. Imobiliária Elendei, Real Estate Partners, o seu parceiro de negócios em Tavira, Lagos e Beja.
A prevenção de incêndios começa em si. Começa em todos. Sempre que usar maquinaria nas atividades agrícolas e nos espaços rurais, tenha consigo um extintor e o telemóvel. Em caso de incêndio, ligue 112. Não use maquinaria em dias de perigo muito elevado ou máximo. Nem em dias quentes, secos e ventosos. Não corra o risco de começar o próximo incêndio. Portugal chama por si, por todos. Saiba mais em portugalchama.pt, com o apoio do Fundo Ambiental. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando. Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos à emissão especial da sua Rádio Gilão para esta terça-feira, 16 de setembro. Já iniciamos este ciclo de debates relativamente às autárquicas 2025. Iniciamos na passada segunda-feira com a freguesia de Cabanas e hoje, terça-feira, estamos com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Cachopo. Então o sorteio que iniciamos pelo candidato pelo PSD, atual presidente Rafael Ribeiro Dias, tem 39 anos, de profissão contabilista, mediador de seguros e, disse ele, agricultor nas horas vagas. O Rafael está a concluir o primeiro mandato. Passamos depois para Cátia Marques, candidata pelo Partido Socialista, de 45 anos, assistente técnica, faz parte também da Assembleia de Freguesia. O sorteio ditou que depois possamos passar para Jorge Ramos Madeira, representa a CDU nesta candidatura à Assembleia de Freguesia de Cachopo. Tem 47 anos, é sapador florestal, estagiário de Proteção Civil, faz também parte da Assembleia de Freguesia. Quero muito cumprimentar-vos e agradecer o facto de connosco partilharem estes momentos aqui na Rádio Gilão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então vamos lá saber, ditou o sorteio, Rafael dizia, aqui em jeito de brincadeira, podia ser o último, olha, neste caso o sorteio se ditou. O Rafael está a concluir o seu primeiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de Cachopo e, pronto, num sentido está com mais facilidade para esta nossa conversa, noutro, nem tanto. Ou seja, nós temos aqui uma questão e essa questão que lhe vou colocar para os restantes, qual é a obra essencial e estruturante para a freguesia. Para si, Rafael, qual é que está neste fim de mandato a sua pedra no sapato daquela obra que é estruturante e que ainda não conseguiu para a freguesia? Bom, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer à Rádio Gilão por a oportunidade de podermos debater, ter estes debates, que é muito importante e muito significativo para a política local. Depois, qual é a obra? São várias. Não temos esse tipo de demagogia. Sabemos claramente o que é que existe ainda para fazer para o Cachopo. Podemos começar logo pela questão da mobilidade e da questão da água, que é uma das pedras do sapato para resolver ainda na nossa freguesia, que infelizmente não depende só da Junta, mas que temos muita necessidade de resolver isto a breve texto. Portanto, a questão da água é essencial. E da própria mobilidade em si, porque a mobilidade é um dos pontos continuamos com estradas. A 397 é a estrada dos 100 anos, está tudo dito, não precisa repetir mais parágrafo nenhum. Continuamos com 7 montes, por exemplo, sem estrada de Alcatrão com a Digna, 7 montes habitados, porque existem meios que já não estão habitados e que também necessitavam dessa ligação ao Alcatrão para que pudessem ser novamente reocupados. Exatamente, então agora vamos ao encontro da candidata do Partido Socialista, Cátia. Qual é, sem dúvida, no seu entender, e como candidata à Junta de Freguesia, a obra estruturante, o que é que faz mesmo falta para Cachopo? Caso fosse eleita, começava logo a tratar da papelada para que acontecesse. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Rádio Gilão por me ter convidado a este debate, entre todos, que é importante para nós. Como o Rafael já disse, uma das coisas mais importantes para mim é a água também. Nós não temos água potável nos montes e era importante tratar da água porque todos nós temos direito a ter água potável. Principalmente nesta altura que já nem existem essas coisas. É. Agora vamos a Jorge Madeira. Vamos lá saber, Jorge, qual é a sua obra, a obra mais importante que Cachopo precisa. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gilão, por isso muito fora também, que nos estão a ouvir pela internet. Pois a obra mais importante também, como disseram aqui os meus camaradas, é
é basicamente a água, os bons acessos e a habitação pública, porque na CIA, aquilo daqui a pouco os ferros já devem estar ferrugentos, que está lá em frente ao lar, que está lá uma habitação pública e nunca mais é construída com a CDU e com a força da CDU. Tentar arranjar habitação pública em Cachopo e estudar outros lugares para a habitação pública, porque basicamente já é a terceira entrevista que venho aqui, e Cachopo tem estado parado do tempo, ou seja, as políticas atuais em Cachopo não têm progredido nada. Pronto, isso. Bem, então cada um apresentou como obra estruturante para a freguesia, alguns que coincidem, sendo Cachopo, e todos com o conhecimento do mesmo. Não é? Agora vamos ao encontro de Cátia. Vou-lhe colocar então a questão, e que por acaso já foi abordada aqui, as acessibilidades. Cachopo ainda é muito longe do litoral, não é? Ainda é muito longe de tudo. Para a gente chegar ao litoral, seja a Tavira ou outro sítio qualquer, levamos 1 hora. Aí as pessoas com as curvas e isso tudo não querem ir a Cachopo porque dizem que é muito longe e demora muito tempo a chegar lá. Era importante termos umas estradas um bocadinho melhor, mas também é um bocado complicado. Mas considera que há essa possibilidade de... Poderia haver essa possibilidade. Temos de trabalhar para isso. Para que hajam melhores acessos a Cachopo. Para levar lá os turistas e não só. Pessoas que são de lá e que vivem lá e outros que não vivem. Exato. Jorge, acessibilidades, estrada para Cachopo. Acessibilidades é uma freguesia enorme. Temos uma imensa área, é muito difícil e tem que ser muito bem planificada. Ou seja, os sítios onde as pessoas vivem precisam de bons acessos, precisam, como foi já dito aqui anteriormente, de água canalizada ou uma hipotética solução para resolver o problema. Precisa de antenas de internet porque infelizmente em Cachopo há muitas zonas mortas e fazia falta também a internet e as boas acessibilidades. A CDU também pensou no caso da estrada que vai do Grainho para a Azinhosa. Como sabe, há um plano de ordenamento florestal e há um plano de gestão florestal que está incluída a própria REN. A própria REN não deixa aí haver impermeabilização do solo. Então, uma das soluções da CDU é por calçada da estrada que vai do Grainho até ao Monte das Taipas, que é do concelho de Vaqueiros e que já está alcatroada, porque na Azinhosa há um empresário e há muita mobilização de viaturas lá para arranjar o secar. Temos lá um mecânico e fazia falta. E uma coisa que também a CDU vai fazer a força é para arranjar a ponte da Azinhosa que está deteriorada. Pronto. E arranjando a ponte da Azinhosa que está deteriorada, podia-se mover um pouco a ponte de modo que a estrada ficasse mais curta e se poupasse em calçada. Há muita falta de acessibilidade em Cachopo. E agora, Rafael, o que é que se conseguiram nestes 4 anos, Rafael? Acessibilidades? Não se conseguiu, lançou-se a pedra para muita coisa. Não se conseguiu porque, infelizmente, Cachopo tem sido um bocadinho anteada do Conselho. E logo aqui, à partida, vamos logo aqui passar. Falamos agora um bocado de uma estrada de 100 anos. Podemos falar de uma 124 que continua a ter curvas. Hoje a mobilidade não se resume ao número de quilómetros, resume só o tempo que se demora a percorrer esses quilómetros. E, infelizmente, o interior, isto não é um caso só de Cachopo, e estou farto de dizer isto, o nosso interior algarvio foi esquecido há 100 anos atrás e muito pouco se foi feito neste âmbito de planeamentos. O Jorge estava aqui falando de algumas coisas, como a Estrada da Azinhosa. A Estrada da Azinhosa, por exemplo, já tem número. É a Estrada 1117, não sei se sabe, Jorge. No entanto, fica-se pasmo como é que se prometeu durante anos já as pessoas resolver as questões. E eu disse logo que não fazia essa promessa, porque sei exatamente o que é que está de base. Nunca foi feito um pedido de estudo prévio. A única coisa que lá está feita é um pedido de parecer à CCDR.
uma coisa rudimentar em que tinha que se sentar 3 entidades na mesma mesa para se poder decidir sobre a ocupação de solo daquele chão. Neste caso estamos a falar da CCDR, estamos a falar do Ministério da Agricultura, estamos a falar da própria Câmara, que tem que resolver estas questões, porque isto são valências do município de Tavira. No entanto, a Junta de Freguesia tem que impugnar e lembrar e bater de frente todos os dias com estes assuntos. Eu falo das outras 7 que estão exatamente na mesma circunstância. Todas elas estão levantadas, todas elas estão identificadas, todas elas estão comunicadas. Os 1510 de estradas agrícolas, também, os 1510 km de estradas agrícolas também estão comunicados à Câmara Municipal. Tudo isto está comunicado. Em PDM existe? Não, não existe. Temos um PDM que está desatualizado há 14 anos, que continuamos a bater de frente para que ele, de uma vez por todas, seja resolvido, e enquanto este documento não for resolvido, temos que ter sempre uma reunião tripartida, que é sempre complicado conseguir sentar estas pessoas todas na mesma mesa, e não só sendo sempre complicado sentá-las na mesma mesa, chegar a um consenso entre estas 3 entidades. Enquanto o PDM não tiver resolvido em questões básicas como mobilidade, como a própria colocação de infraestruturas, continuamos sucessivamente a adiar e a empurrar este tipo de questões para a frente. Não vale a pena estarmos aqui com demagogias. Eu cheguei ao Monte da Azinhosa e fui o primeiro e o único a dizer naquele monte: não vale a pena prometer-vos uma obra quando o documento base não está criado. Portanto, promessas vazias não contem comigo para fazer. É porque as coisas são como são e são da maneira como tem que ser. Eu costumo dizer, não, há uma frase muito conhecida portuguesa, que política sem risco é uma chatice, mas política sem ética é uma vergonha. E daqui é um caso claro. Não vale a pena ir chegar a comunicar a uma povoação inteira, dar falsas esperanças, enquanto o documento base não está criado. O documento base é chato de se fazer? É, mas tem que se fazer. E não se admite ter um documento como este, 14 anos à espera de ser tratado para um conceito todo. E nisto não se fala só em estradas. A lixeira de Cachopo estava completamente omissa no PDM municipal, que felizmente conseguiu-se desativar a tempo para não dar mais problemas, e uma série de outras coisas. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que ser resolvidas de base, planificadas de base, tratadas de base, que temos que atalhar caminho e resolvê-las de uma vez por todas. Exatamente, nisto que diz respeito às acessibilidades e essas dificuldades de interioridade, não é? Que uma freguesia tem. E agora vamos ao encontro do Jorge e vamos à questão. Primeiro, agora será o Jorge a falar um bocadinho sobre dificuldade ou não habitação em Cachopo. Pois, como sabemos, as políticas de direita empobrecem o povo. Infelizmente, os jovens têm muito pouco dinheiro para as rendas. A solução para fixar era haver mais habitação pública em Cachopo, porque quem é jovem, agora não tenho a certeza ou não, acho que vão tirar lá a Caixa de Crédito Agrícola, vão tirar uma instituição bancária, o que é fruto das políticas de direita. O que é, vejo na minha freguesia é infelizmente o sucesso para a desertificação se continuar a ser mais larga. Porque um empresário que queira ir para Cachopo, primeiro tem que ter habitação. Depois de ter habitação tem que ter médico, que só temos 2 vezes por semana e diz que ele não acaba. E tem que ter instituição bancária e tem que ter serviços públicos. E cada vez há menos. Pronto, é os resultados de políticas de direita, e se as pessoas que quiserem que o interior volte a ser habitado, porque na Constituição diz que todas as pessoas que têm o mesmo direito em Tavira têm em Cachopo, têm em Lisboa, é mudar a estrutura de política e ter uma política que defenda os interesses de todas as pessoas. Pronto. Esse que é praticamente impossível, porque perante o quadro político é impossível fazer milagres. Pronto, enfim, Cátia, estava também aqui com esta questão das acessibilidades associada à habitação. Qual é então, no fundo, esta proposta da candidatura apresentada pelo PS e que a Cátia defende? Sim.
Sim, na realidade nós temos muita falta de habitação social e a custos controlados para poder pôr lá famílias. Mas também temos que ter outras condições, porque se as famílias vão para lá e não têm onde trabalhar, não têm o mínimo de cuidados, não vão para lá também. Não é só ter uma casa e ir morar para Cachopo. Também tem que ter acessibilidade e serviços para que possam ter uma vida normal lá, né? E acho que também, pronto, como já falaram, lá no bairro que está para sair o projeto que nunca sai, já desde 2009, pelo que sei, temos que, eu como candidata, se ganhar, vou fazer pressão sobre a Câmara para isso. Para que o projeto avance e que seja vendido, os lotes. Rafael, habitação. Ora, não se cantou muito à vontade de fazer as políticas realmente de direita que acho que têm sido prejudiciais. Aliás, quem comprou o bairro foi um ex-presidente de junta do PSD e ofereceu à Câmara para que pudesse ser feito o loteamento. O loteamento é esse que tem um alvará de 2004. No outro dia alguém me ficou muito chateado comigo numa Assembleia Municipal porque eu referi que os projetos em Cachopo demoram 25 anos a ser maturados. Tem uma maturação muito longa. A gente lança um heliporto, 20 anos depois dele lá estar é que se vai realmente meter a estrutura e as condições para as pessoas. E aqui é outro dos casos destes engraçados. Dinheiro público consumido, gasto, a estragar, a céu aberto, há 21 anos à espera de uma solução definitiva. A Junta de Freguesia de Cachopo intervencionou e pediu durante 4 assembleias que o município, que tem esta valência, tem esta comarca na mão, se pronunciasse sobre o assunto. Na última Assembleia até chegou ao ponto do próprio município, na pessoa do Sr. Presidente, ter citado para a Junta pedir de volta a urbanização. A Junta de Freguesia é clara nesta transmissão junto com a Freguesia, a minha candidatura para o futuro também. É clara nesta ideia. Nós apresentamos uma lista. Primeiro, a desculpa é que não havia candidatos para estas casas. Nós tivemos o cuidado de fazer um levantamento de uma lista de pessoas carenciadas ou menos carenciadas, jovens casais, que pudessem precisar destes locais para poder fixar-se de uma vez contígua na nossa freguesia. Pasme-se, o lote é 16 pessoas e a lista tem 32 elementos. E não tem mais porque não valeu a pena procurar mais possíveis candidatos a esta urbanização. O que me quer dizer uma coisa muito simples. Se ela já tivesse construída, já estava ocupada e já podíamos estar a lançar novo loteamento de 16 lotes. Isto é a verdade do que devia acontecer. Infelizmente, a perspectiva municipal, ainda hoje você vê no programa do PS para a habitação social e a custos controlados, Cachopo, bola, e eu tenho lá um bairro com investimento público, dinheiro consumido, gasto à espera de ser efetuado. Quando isto acontece, está tudo dito. Ou seja, vamos pugnei eu durante 4 anos nos sítios certos, no local ideal. Perguntei, propus, arranjei soluções, tentei entregar soluções. Fazer resultados, 0. Se as coisas se mantiverem como se vão mantiver, vamos tentar pedir o regresso à freguesia, para a Junta de Freguesia, e depois ir falar com o IRU. Porque alguém já de apoiar a desenvolver a nossa terra e a desenvolver a componente habitacional em Cachopo. Há trabalho para fixar jovens na freguesia de Cachopo, Rafael? Isso é uma das outras medidas que nós temos. Nós temos de tirar os bons exemplos do interior algarvio. O Michel fez um projeto interessantíssimo há 8 anos. Quer dizer, começou a ser desenvolvido há 8 anos, teve o resultado do ano passado, que é uma zona industrial onde pode ser alugada depois a empresários que queiram estabelecer a sua empresa lá e que queiram desenvolver a sua atividade lá. Tem ali uma série de formas de ser elegível ou não elegível depois para aquele espaço. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa: nós desligamos o interior há 50 anos. Agora, para o voltar a ligar, vai custar um bocadinho mais. Portanto, este tipo de investimento tem que ser feito. E bem-haja, no Michel fez um excelente trabalho neste assunto. Pelo menos criou-se uma estrutura que permite fixar empresas, fixar jovens. Porque nós não podemos estar aqui a dizer há trabalho ou as empresas não se fixam no interior. Não se fixam no interior porque não conseguem. Porque as empresas não têm a solo para ocupacional. Nós temos, se calhar, somos uma das freguesias do Algarve com maior exploração de mel. Quantas unidades de produção primária tenho em Cachopo para transformar o mel em frascos? É interessante vermos isto. Porquê?
Porque para criar uma unidade de proteção civil, eu tenho que vir com um projeto para a Câmara, tenho que aprovar uma série de legislação, de qual ninguém, de uma vez por todas, chega ao pé do empresário e diz: olha, é isto assim, como se fez em Monchique para os Alambicos. É desta forma, tem estas e estas condições. Não, é uma condição diferente para cada um, consoante cada localização de que está. E isto não pode acontecer no nosso interior. Se nós queremos voltar a ligar a ficha de um interior que já foi grande e que pode voltar a ser, temos que arranjar forma de transformar as coisas rápidas, concisas e de rápida compreensão do empresário que quer investir. Porque o empresário não tem o tempo de estar com perca de dinheiro à espera que um técnico venha inventar mais uma coisinha que não pode construir por aquilo. O empresário tem os seus próprios tempos e não está a fazer a vida empresarial para perder dinheiro. Ponto. Há aqui uma questão, o Jorge diz, eu também não sei, Jorge, não sei se a Crédito Agrícola vai fechar de vez, se não vai. Mas posso dizer uma coisa, nenhum banco ou nenhuma secção se vai continuar no território quando se vai fazendo tudo à volta para matar todos os pequenos empresários. Porque um dos rácios, caso vocês não saibam, um dos rácios que legaliza os bancos é os rácios entre o dinheiro que entra, os juros que se pagam ou o dinheiro que entra e os juros que aquele banco está a entregar em empréstimos bancários. Como é que tu tens uma atividade saudável para a banca em Cachopo se tu não tens onde seja consumido crédito? É o lucro da banca. É quando mas, Jorge, a grande banca lucra 120 milhões por dia. Jorge, tu trabalhas à borla? Eu não trabalho à borla, mas o dinheiro tem que se dividir. Então está tudo dito. Não trabalhas à borla, ninguém trabalha à borla. O certo? Tem que se dividir. A banca rege pelas suas regras, como qualquer outro empresário na nossa terra, se rege pelas suas regras e tem que obter lucro. E ainda bem que o obtém, porque isso permite-lhe a ele desenvolver a atividade futura e projetar a atividade e criar novos postos de trabalho e criar novas postas de vertentes. Portanto, não me venhas com esses mitos partidários, porque ninguém trabalha à morla. Isto é a realidade, isto não é mito. A banca, quando tem 120 milhões de lucro de um lado, pode ficar com 110 e pode dar 10 milhões onde faz falta. Jorge, vamos lá saber também possibilidades de trabalho. Há trabalho para fixar jovens ou menos jovens na freguesia? Digamos, em termos gerais, há trabalho com fartura em Cachopo. Só que não há as condições. O Rafael estava a falar dos empresários. Qual é um empresário que vai para uma zona, que eu já disse há 4 ou 8 anos atrás, vai para uma zona onde não tem banca, onde não tem as condições ideais para se instalar? Não vai, acaba por desistir. Se vai para outro ponto. E Cachopo tem muitos pontos que... E tem, para haver emprego em Cachopo, tem que haver uma mudança, uma ruptura total com esta política e haver outra política, porque nós temos, olha, podemos criar turismo de natureza, porque temos uma natureza muito vasta. Com o turismo de natureza é por percursos, por as pessoas a passear e depois vão para uma zona logística e gostaram de passear em Cachopo. A CDU vai propor um estudo de colocação da área de céu escuro. Se for eleito presidente, vou propor à Câmara Municipal e às entidades competentes para pôr uma área de céu escuro para observar o céu e as estrelas. Ainda há poucos dias também falou um senhor em Cachopo que gostava de pôr um matador na freguesia de Cachopo. Como sabemos, há só um matador no Algarve. É fazer pressão, esta junto à outra, gostava muito que fizesse pressão às entidades competentes para pôr um matador em Cachopo que criava-se mais emprego. E pronto, e faz falta um centro de enfermagem móvel e fixo. E uma coisa também muito importante que podemos falar é dar formação aos caçadores. Porque hoje em dia há o flagelo dos incêndios e os caçadores que conhecem a floresta palma e também não interessa que aqui larda. E também com a formação dos caçadores conseguimos ter um plano melhor organizado para defender a floresta em Cachopo. Basicamente é isto. Para um
empresário se implantar em Cachupo, tem que haver outras condições. O homem tem que ter as condições, não. O homem ou a mulher? Sim, Jorge. Falo homem plural. Bem, Cátia, também do seu ponto de vista, a possibilidade de se criarem mais postos de trabalho, de existir investimento para mais gente se fixar na freguesia? Possibilidades, temos que criar as condições para que eles possam ir para lá, como eles já falaram. Sem condições ninguém vai para lá. Agora, trabalho no momento não há, porque só a junta e o centro paroquial é que está a dar trabalho às pessoas que lá vivem. De resto, não há trabalho. Há trabalho dos agricultores que têm as suas empresas e pronto. Mas agora as condições têm que ser criadas. A nível dos agricultores, pode existir mais produção, que seja necessário... Sim, também da aguardente, não é só o mel, a aguardente e outras coisas mais. Mas pronto, sem condições, os poucos que ainda lá estão vão-se mantendo. Mas ainda assim há produção... Sim, há pessoas lá que produzem o mel e a aguardente, ainda há alguns. Cachopo é conhecido pelos bons produtos, o que se produz lá é tudo bom, não é? Sim, temos a Feira da Serra, tem muitos bons produtos locais. Exatamente. Portanto, também devíamos apostar um bocadinho mais nesses eventos, que pode promover mais os produtos que nós temos lá, para se tornar mais conhecido. E se nós ganharmos, também gostava de fazer um mercado ao sábado, uma vez por mês, ou começar em menos tempo, várias por mês, 2 vezes, de 2 em 2 meses, por exemplo, e depois ir vendo o que é que dá, para dar a conhecer também os produtos, porque há muita gente que tem lá produtos e às vezes não tem escoamento, dão aos animais e pronto. Há muita produção sim, agrícola. Há muita produção agrícola ainda. E o concedente que daria para comercializar. Sim. Dava para fazer um mercadinho. Exato. Portanto, é uma proposta. Bem, vamos lá voltar agora para outra questão. Falámos aqui de acessibilidades, trabalho e vamos, Jorge, saúde. Como é que está de saúde a freguesia de Cachopo a nível de profissionais? A saúde, pois, temos o centro de saúde que só abre duas vezes por semana. Mas é suficiente? Para mim era aberto todos os dias. Pronto, e também faz falta uma unidade de saúde móvel para ir aos montes, porque infelizmente há muitos velhotes que têm dificuldade a ir ao centro de saúde e se houvesse o familiar, por exemplo, ia à junta de freguesia, inscrevia o pai ou a tia ou o sobrinho, que infelizmente não pode ir, e marcava-se o dia tal e ia lá à unidade de saúde fazer os cuidados. A saúde é um tema também muito importante para Cachopo. Pela distância, quer dizer, é para o litoral, quem está aqui perto, porque a saúde, enfim, está na ordem do dia, mas pela distância, não é? Que a saúde tenha resposta, não é? Sim, a única boa coisa que temos é ser o ar puro e também eu vou deixar aqui um repto aqui à Câmara Municipal, que Cachopo tem as condições todas para ter um centro de reabilitação, porque é um sítio sossegado e lá as pessoas lá para fazerem a reabilitação era o ideal e sempre criava postos de emprego em Cachopo. Era um rapto que isso não é competência da Junta de Freguesia, é competência da Câmara Municipal e do Governo estudarem, porque a gente as coisas que não prestam vão para Cachopo, que é a central elétrica. A central elétrica, quando foi para Cachopo podia ter posto entraves e ter negociado barragens com as entidades empreendedoras, porque são entidades com muito capital, e talvez um dos parceiros das medidas mitigadoras para fazer a central era fazer barragens. Tinham feito mais barragens, porque é uma das coisas que faz falta é barragens em Cachopo, e podia-se pôr entraves. Agora também vão pôr lá uma plantação de espelhos, ou seja, eles plantam os espelhos e nós cada vez pagamos mais eletricidade. Pronto. É energia pura que vai diretamente só ao nosso bolso. E gostava que
quem ganhasse a junta, que fizesse pressão lá à plantação de espelhos para fazer obras que a junta se não pode fazer e que as entidades que têm dinheiro eles é que podem fazer e por esses entraves é assim, metem aqui os espelhos, porque se eles quiserem metem os espelhos à vontade, que aquilo para mim é uma plantação de espelhos que só vai degradar a vida do planeta, metem aqui os espelhos, mas em troca façam uma barragem ou façam isto ou façam aquilo. Isso é negociar. Isso tem que ser negociado com a Câmara aí também. Se também tem que intervir e também não se pode queixar de cachopo porque infelizmente a Câmara também se esquece muito de cachopo. Pronto. Rafael, vamos à saúde, como está de saúde. Antes de mais, queria só falar aqui do matador que o Jorge tinha falado. Realmente o Jorge tem razão e já foi pouco nosso. Só o corrigiu no assunto. O Algarve não tem matador neste momento, Jorge. Está bem? O matador mais próximo é em Beja, o que ainda cria uma condicionante maior para a pastorícia. Historicamente, o interior algarvio, principalmente a nossa serra... Eu pensava que havia um ao pé de Lagoa. Principalmente a nossa Serra do Caldeirão era um grande produtor na área da pastorícia. Infelizmente, por estas circunstâncias, foi perdendo a força e foi perdendo as suas estimativas e a sua dimensão na área da pastorícia. Claro que esta situação é uma situação urgente que devia estar resolvida. Se não na nossa freguesia, a possibilidade de um matador móvel, como está já neste preciso momento na AMAL, qualquer uma solução é melhor que o que está. Porquê? Porque os nossos produtores de gado neste preciso momento não conseguem, têm custos 3 vezes maior, porque para se estar a imaginar é preciso um carro para levar os animais vivos, um carro para trazer os animais já abatidos e devidamente condicionados. É preciso aqui uma série de situações para que o empresário possa elaborar a sua atividade. Podia-se dizer que o grande empresário na área da pastorícia ainda consegue ter a sua atividade viável. Consegue, mas em relação ao resto que está à volta, está a perder muito e muito dinheiro e está a perder capacidade de investimento, que era importante resolver-se de uma vez por todas. E esta ideia da AMAL não é uma ideia nova, é uma ideia que eu já conheço tem anos. Há 4 anos nós falamos dela aqui. Portanto, estamos aqui com uma ideia que vai com uma maturação já um bocadinho longa também. Se calhar também precisa dos tais 20 anos de maturação. Deve ser um problema do interior, de maturação de ideias e de tempo. E se calhar quando formos tomar a ideia, acabamos de vez com os produtores de gado que temos no nosso interior, porque entretanto eles são obrigados a ir desistindo devagar, porque o gado só para produção de derivados como o leite não é viável. Nós temos que perceber que a atividade é viável no seu contexto total e não no contexto macro só para aquela monoatividade. Isto só para não se ficar induzido em erro que a vida estava facilitada para esta atividade. Depois, saúde. Sim. Saúde é um dos pontos que ainda há muito para fazer em Cachopo e haverá sempre muito para fazer, mas que não seja pela longevidade do espaço que nós estamos. Ponto. Nós, para termos uma noção neste preciso momento, se houver uma situação de emergência em Cachopo, a ambulância vai demorar cerca de 1h30 lá a chegar. Ponto. E aqui a Câmara pode ajudar e já deveria ter ajudado. Já deveria-se ter reaberto a unidade dos bombeiros municipais em Cachopo com ambulância permanente. Não está lá o médico. É verdade, mas aquela primeira intervenção é crucial para aguentar um paciente até depois da chegada do médico do INEM. Portanto, era necessário que isto já tivesse resolvido. Uma das nossas medidas é essa mesmo. Depois, há aqui uma série desde a colocação de EAs no terreno, que a própria Junta já foi tentar perceber como é que era e já estamos a desenvolver esse projeto. Também é importante para paragens cardiorrespiratórias. Componente do ACES. Nós sabemos como o Sistema Nacional de Saúde está. Infelizmente. É claro que era muito bom nós termos médico todos os dias em Cachopo. Termos enfermeiro todos os dias em Cachopo. Até era bom por causa de outra questão. Porque neste preciso momento o que não se consegue fazer em Cachopo sobrecarga a própria Junta através do transporte social. Lá vai ter a carrinha da Junta que vir para transportar as pessoas para exames, para as fisioterapias, para o médico quando for assim necessário, e não é nem uma nem 2 vezes por mês, são várias vezes por mês, carrinhas cheias, em que os funcionários da Junta, muitas das vezes pessoas com problemas de mobilidade,
e em que nós tentamos ir comatando estas dificuldadezinhas todas que temos no terreno. Era muito importante a questão que o Jorge estava a referir, de uma vez por todas, a unidade móvel começasse realmente a fazer o trabalho da unidade móvel. Não, eu sei que a parte pedagógica, de aconselhamento, a longo prazo é muito boa e é útil e tem que funcionar. Deveria haver outra unidade móvel com técnicos da vertente de medicina geral também dentro da carrinha, como um médico, um enfermeiro que pudesse ir ao local. Isto sim, ela devia ser utilizada. A outra componente está bem, o que está bem feito não precisa se desmanchar. Agora, pode ser complementada no seguimento de tirar o peso até de cima dos próprios serviços da Junta, porque eu costumo dizer às vezes aos funcionários dentro do armazém em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira que é verdade. Quando mais ninguém lá vai, quem vai são os funcionários da Junta. Portanto, lá têm eles que ir sujeitar-se a fazer quase todo o tipo de serviço. Neste caso não é uma sujeitação, é uma coisa que eles fazem de bom grado e de bom gosto, mas que é preciso termos noção de que a Junta, mais uma vez, está a ir buscar uma valência que não é sua e está a fazer este serviço para poder comatar as dificuldades da comunidade. Cátia Marques, a saúde em Cachopo, o que está e o que não está e o que é preciso? Pois, o que está é tudo o que eles já disseram. Temos médico 2 vezes por semana e enfermeiro. Por acaso a lista do Rafael tinha prometido mais vezes médico em Cachopo. Também gostávamos e era bom que isso acontecesse, mas a gente sabe as dificuldades que isso é. Até para ter lá aquele médico às vezes é um bocadinho complicado, quanto mais ainda arranjar outros dias. E era importante, sim, como eles estão a dizer, uma unidade móvel com um médico e a enfermeira ir aos montes, porque até há pessoas que não têm mobilidade para ir a Cachopo e era muito mais fácil para eles. E nós, como Junta, claro, teremos que continuar a apoiar as pessoas, levá-las ao médico, aos exames e aquilo que elas necessitarem a nível de saúde, porque nós lá só temos 2 dias. E é o que temos. E também era importante termos lá os bombeiros. Tem noção, ou cada um de vocês, quando se marca uma consulta, quanto tempo se espera? Mais ou menos 1 mês, 2 meses. Sim, mais ou menos. Depende. Sim. Portanto, isto é se depois chegar o dia da consulta? Pois. Não, também acontece. Às vezes também acontece. O médico... Os profissionais também não são raramente o médico pode na vida. Pois, os profissionais não são máquinas, também pode acontecer, sim. Não é? Bem, mas, salvaguardando essa situação, temos que levar em conta a situação da freguesia, muita interioridade, a distância. A questão é a distância. E muita gente, já com mais idade, que necessita de consulta médica. A maior parte é tudo de idosos. E já com uma idade muito avançada. Tendo em conta o que o Rafael estava a dizer. Exato. Mais uma vez nós prometemos, não pugnamos para que seja e vamos continuar a pugnar para que seja. Mas também é uma verdade que não se fazia transporte para as fisioterapias e atualmente faz 2 vezes por semana, não se fazia transportes para certos tipos de consultas e exames. Para exames e consultas sempre se fez. E atualmente tanto quanto eu sei, porque até era eu que os fazia. Não com a periodicidade que é feito agora. Não, por acaso até se fazia. E da forma como é feito. Por acaso até se fazia. Cátia, até era eu que fazia, isso é muito simples. As pessoas podem examinar o que é que era feito, o que é que não era feito. É só claro, elas é que têm que examinar. É só examinar o que é que era feito e o que é que não era feito. E vamos continuar a impugnar que seja recolocado meios técnicos no terreno. É claro que nós temos, por exemplo, aqui os meus parceiros de debate devem desconhecer, mas caso não saibam, existe um lote denominado para a SES em Cachopo para a construção de uma nova unidade de atendimento ao público. Ao mesmo tempo do bairro. Por acaso sei. Ao mesmo tempo do bairro. E daqui a 4 anos vai ser a mesma promessa. Para se imaginar, isto não é promessa que nós possamos utilizar, porque não depende da própria. Isto pode-se pugnar e tentar arranjar uma solução para aquele terreno. Não se pode estar aqui a dizer que se vai fazer médicos quando eles não há. Não há nem sequer não há nem sequer nas urgências em Faro. Portanto, o que temos que ver aqui é que o papel das juntas de freguesia tem que complementar ao máximo as falhas de tudo o resto. Todas as faltas que as pessoas necessitam. Nós estamos lá para isso. E já agora, por meio do caminho, o papel das câmaras municipais seria auxiliar as juntas de freguesia neste serviço, e é um serviço que nem sequer consta em qualquer tipo de documento oficial. Bem, da saúde ficámos a saber que está um bocadinho doente,
Em todo o lado, em todo o lado. Infelizmente. Cátia, agora vamos falar de educação. Como é que estão os nossos meninos em Cachopo? A educação, a oferta que é dada em Cachopo? No momento temos o JI, que abriu há 3 anos. Temos poucos miúdos, não vamos estar à espera de milagres, porque eles nem existem. Os outros miúdos que estavam lá foram para a escola para Martilongo, porque foi pedido à DGERT para pôr lá uma sala do primeiro ciclo e segundo ciclo, penso eu, mas não foi aceito. E nós estamos a fazer o transporte em protocolo, a Junta está a fazer o protocolo com a Câmara para fazer o transporte e assegura o transporte dos miúdos para Martilongo. Portanto, essa oferta, portanto, é do sempre momento é tudo fora, não é? Sim, só temos o JI em Cachopo. Exato, para os mais pequenininhos. Esse o estado da educação. Jorge, que propostas então poderiam existir para mais jovens em Cachopo? Pois as propostas é basicamente está indiretamente associada às propostas de trabalho, se as pessoas tiverem condições e se forem implantadas a serviços públicos, vai fazer com que algumas pessoas fiquem em Cachopo e depois os seus filhos podem ir para a creche. Acho que houve uma polémica com a creche que eu não fiquei bem ciente do que foi. Se não sei se vai voltar a abrir ou não, mas gostava que está aberta, Jorge. Sim, e que haja possibilidade que nem que venham gaiatos da Cochichina para manter aberto as instalações em Cachopo. Pronto. Educação, Rafael. Esta foi uma bandeira sua? Foi e conseguiu-se alguma coisa, não se conseguiu outra. Jorge também, eu não percebi o que é que se passou com o JI, mas felizmente conseguimos o manter aberto. Quantos meninos temos, Rafael? Neste preciso momento acho que estão 4 a 5 crianças só. É claro que mediante as regras de inscrição neste preciso momento há ali uma fase de desfazamento. Nós tínhamos cerca de 8 a 9 crianças. Chegaram à idade de ir para a escola. A tempo útil nós entregamos um pedido de abertura de sala de primeiro ciclo. No segundo ciclo é 5º e 6º ano, portanto entregamos uma sala de primeiro ciclo para Cachopo, que nos foi respondido muito perentoriamente que a abertura da sala de primeiro ano em Cachopo, primeiro e segundo ano, no caso eu até cometi um erro técnico por desconhecimento, não sou da área da educação, até tinha pedido até o 4º ano, porque ainda transformava um número de alunos maior, quando tecnicamente deveria ter só pedido até o 2º ano, e facilitava aqui uma série de estrutura e burocracia. No entanto, foi-nos respondido claramente que a abertura da sala de Cachopo punha em causa outro estabelecimento de ensino na freguesia vizinho. Eu continuo a dizer que a minha freguesia não tem que pagar um problema demográfico da freguesia vizinha. Portanto, na minha freguesia vou continuar a lutar pela reabertura do mesmo. Para o ano lá estaremos outra vez com o pedido, lá estaremos outra vez a forçar e a chatear o Ministro da Educação, que é para isto que as pessoas nos elegem para o Presidente de Junta, é para sermos incómodos e continuarmos a pugnar pela reabertura das coisas que foram encerradas por decisão de englobamento e de fixação de crianças, do qual eu acho que nestas idades pequenas, nestas idades de menores, é um extremo erro. É de uma violência atroz transportar crianças 30 e tal quilómetros para estabelecimentos de ensino. Porque nós temos, de facto, as pessoas agora podem dizer são só 16 quilómetros. Não, são 16 quilómetros desde Cachopo a ir e voltar, e há crianças que saem de montes que ainda têm mais outros tantos 16, se não mais quilómetros para fazer até à sede freguesia, até serem transportadas a estes estabelecimentos. Acordam mais cedo que os meninos de Lisboa? Possivelmente. Em Lisboa teremos os problemas do trânsito, nós aqui temos o problema da distância e do tempo de viagem, que eu acho que é de uma violência para estas idades extrema. Portanto, acho que de facto devemos pugnar para que seja possível a reabertura destes equipamentos. O JI tinha fechado há 17 anos, a escola de Cachopo já fechou há 18 ou 19 anos também, portanto,
Acho que devemos pugnar em primeira instância para a reabertura destas instituições novamente e já agora, já que já há para aí qualquer coisa de fundamentação de fundo, a possibilidade de tentarmos também o berçário, que é uma das estruturas essenciais e é importantíssimo para que os casais jovens se possam fixar no território e possam deixar as suas crianças em instituições que têm a garantia de que estão a ser bem cuidadas e bem tratadas para poderem exercer a sua atividade profissional. Como se diz, isto está tudo ligado, não é? Foi. Nada se faz sem um complemento geral. Aliás, a economia é circular e a economia é sustentável por ser circular. Trabalho, habitação, saúde. Tem que ser tudo. Tudo em tudo. comum. E só a título de curiosidade, por exemplo, levantava-me às 5 da manhã para vir para a escola secundária de Tavira e chegava a casa por volta das 9. Jorge, se não foste... mas ainda bem que isto está melhor. Mas isso continua mais ou menos. Não foste o único, de certeza, porque também aconteceu comigo e com outros. E há uma coisa, se nós não formos impugnar para a melhora das condições, também não estamos aqui a fazer nada. Ainda bem que isto está a melhorar. É assim, bem, se está a melhorar é o que vamos tentar saber. Agora vamos de novo ao encontro do Jorge Madeira. Vamos saber aqui a nível de propostas para a segurança a nível de Cachopo. Se considera que no nível da freguesia há insegurança, se consideram que, enfim, no caso a GNR por lá frequenta, com a certeza de que a freguesia de Cachopo está apetrechada com uma obra importante, estruturante, a nível do concelho, que é o heliporto. O heliporto é uma estrutura muito importante. Foi feita com o apoio da Clif, que é uma empresa transfronteiriça com a Espanha. E aquilo basicamente, se for eleito presidente, aquilo basicamente era para estar aberto o ano inteiro. Porquê assim? Porque temos a parte do flagelo dos incêndios, que vai de 15 de maio a 30 de setembro ou a 15 de outubro, e depois temos outra parte que é a parte científica do fogo. Pronto. E essa parte científica do fogo era muito importante que os nossos parceiros espanhóis que também metessem lá técnicos para estudar, para melhor se combater este flagelo. Aqui há dias também sobre a segurança ouvi a nossa Presidente da Câmara Municipal de Tavira a dizer que quer pôr videovigilância em Tavira na Baixa para tornar Tavira mais segura. Eu pedia-lhe atenciosamente que ela também olhasse para o interior algarvio, para Cachopo, para Santa Catarina, para freguesias onde tem montes isolados, e também colocasse lá essas câmaras, que é sítios que provavelmente pode aparecer lá um vizinho com más intenções, e assim com esses montes também com a videovigilância, que tem que ser uma obra da Câmara, porque a Junta de Freguesia não tem capacidade para isso, e com vigilância mista da GNR, acho que tornaria o Conselho muito, a nível geral, muito mais seguro. Portanto, como essa é uma obra da Câmara Municipal, pedia a Ana Paula Martins que olhasse para isso com olhos que ver, e lembrasse também das pequenas povoações onde só vive o Timanel e a Timaria, e aquilo tinha lá uma câmara de vigilância e tinha a GNR a fazer o percurso, e se fosse lá alguma pessoa com más intenções, aquilo era detectado, aparecia nas câmaras da PSP ou da tutela, ou da GNR ou da tutela de quem visse. Olha, o Timanel está sendo assaltado, e punham lá um carro da GNR, e era mais fácil se apanhar os larapos. Rafael, segurança e o apoio do heliporto. Bom, mais uma vez corrijo aqui o meu amigo Jorge. A Clive e o Interreg não são empresas, são fundos comunitários fronteiriços que apoiaram de facto a construção do heliporto. Apoiaram eles no 1.700.000, no restante da Câmara, e a obra total
custou perto de 2 milhões e 400, portanto é preciso também dizer que a Câmara investiu lá alguma coisa neste período. É pena que demorasse os tais 25 anos de maturação, que eu continuo. Jorge tem razão aqui numa coisa: o heliporto devia funcionar o ano todo. É preciso que a obra fase 2 saia. Para o heliporto funcionar o ano todo, vais ter que ter um hangar. Para ter o hangar, tens que lançar a obra para a construção do hangar. Estudo científico do fogo. Todas essas coisas diferentes. Eu não interrompi, Jorge, desculpa lá, mas pronto. Também podia ser utilizado em termos de protocolos com algumas universidades espanholas e até a própria Universidade do Algarve para esse tipo de estudos. O próprio Jorge é frequentador da Universidade do Algarve, neste momento no curso de Proteção Civil, portanto, também poderia estar a beneficiar daquela localização de extrema qualidade e daquela estrutura que neste momento tem condições, com algumas coisinhas para alinhavar, mas tem condições para o desenvolvimento da atividade. Podia estar a beneficiar também desse espaço. No entanto, como eu costumo dizer, teve 25 anos de maturação e transformou-se logo pequena à partida. Primeiro, hangar não existe, portanto não permite a elaboração o ano todo. Não temos iluminação de pista ainda, está feito o plano, mas ainda não está feito. Espero, porque o plano foi feito logo a pensar e o Comandante de Bombeiros foi uma das pessoas que solicitou que fosse logo feito assim para a futura colocação de iluminação, até para o próprio INEM ou outro tipo de helicóptero poder aterrar em alturas de menor visibilidade. Espero que assim vá, e a promessa do atual Executivo da Câmara e também dos que estão a concorrer, pelo que eu conheço, todos eles são de transformar aquilo, e aqui temos que ser verdadeiros, transformar aquilo numa estrutura a funcionar o ano todo. Há ali uma questão que eu acho que podia ser aproveitada. A estrutura da parte militar, parte de GNR que foi colocada, foi pensada de maneira que os próprios militares pudessem estar no local, pernoitar, estar com as devidas comunidades. No entanto, isso não se está a verificar no momento. Isto permitia até ter o posto de atendimento à população para poder apresentar uma queixa, uma brigada de saída ali, poder sair os patrulhamentos dali, e não está a acontecer porque ainda não está questões burocráticas resolvidas, e aqui tem que ser o município que tem a gestão do mesmo para decidir. No entanto, acho que isto tudo, mais tempo, menos tempo, vai parar ao sítio certo e vamos ter lá o nosso posto de atendimento para a apresentação de queixas, com uma brigada a sair e os próprios jipes poderem estar descansados dentro da estrutura, com a comunidade total. Neste momento ainda há ali algumas coisinhas, eletricidade, comunicações ainda que estão a ser colocadas dentro do próprio edifício, mas tudo se resolve com o tempo, tudo se resolve, e como se costuma dizer, foi construído em tempo recorde, foi adquirido os terrenos em tempo recorde e conseguiu-se construir, felizmente. Eu, enquanto Presidente de Junta, tive que colaborar também muito no seguimento de identificação dos proprietários, de identificação dos terrenos, ajudas até de às vezes termos que meter lá forma da obra poder andar mais rápida, mas tudo se fez e está feito. Agora falta a segunda fase e faltam estes pequenos pormenores para resolver. No entanto, a segurança temos aqui ainda algumas coisas para se resolver, como aquela palavra. Segurança é muita coisa, desde a iluminação, que em alguns pontos da nossa freguesia, até na própria sede de freguesia, é deficitária em alguns pontos, que já deveria estar a ser pensada e falada. Temos a questão do tal atendimento dos bombeiros, porque a sensação de segurança e a segurança de ter lá é diferente. Digamos que neste preciso momento a população de Cachopo sente-se segura durante estes 6 meses porque tem lá uma brigada a 100%. De bombeiros que estão lá neste preciso momento, e tem uma sensação de segurança completamente diferente. A tal situação que ele estava a dizer de que é importante estar lá uma ambulância de forma oficial, agora é combatada, se for necessário, por estes 6 a 7 técnicos que estão lá no momento, e ainda bem que isto assim acontece. É preciso que ela se transforme para o ano todo e de uma forma no próprio espaço, com as melhores condições para os próprios bombeiros, não em estruturas adaptadas como ainda continuamos hoje, quando eles têm espaço para poder estar e poder estar com dignidade no local. De resto, nós temos aqui sempre o problema de podermos dizer mais policiamento, mais voltas, mais isto, mais aquilo. Mas isto são situações que dependem das próprias instituições. Nós, no outro dia, estavam aqui o debate de Cabanas e estava-se a falar do policiamento na Baixa de Cabanas. Agora imagine-se uma freguesia com 197 km². Certo? Em que o posto mais próximo, neste preciso momento, é Martilongo, é combatado agora pelos jipes, mas que os militares dos jipes têm uma atividade própria, têm 5 que podem dar numa brigada de patrulhamento, mas não têm mais para andar numa brigada de patrulhamento. Portanto, era necessário também que a GNR depois conseguir mais meios, espero que
novos programas de recrutamento deles lhe permitam depois cobrir o território de outra forma e que permitam também desenvolver. Pontos importantes. Heliporto, neste momento, a trabalhar o ano todo, o quartel da GNR a funcionar como devia estar e como estava estipulado no princípio da candidatura ao fundo do Interreg. Segurança e também o apoio que é dado pelo Heliporto, Cátia. É como eles já disseram tudo. Para nós era muito importante ter o Heliporto a funcionar o ano inteiro, com uma brigada da GNR e também com os bombeiros, para nos poder apoiar com uma ambulância, como já foi dito. Até por acaso Cachopo ainda não é um sítio com muito perigo a nível de assaltos e outras coisas mais, mas pronto. Mas as pessoas também, como estão sozinhas, sentem-se um bocado isoladas e também têm um bocado de medo de estar sozinhos. Por vezes sei que a GNR passa, mas não é às vezes suficientes que eles gostavam, até porque gostam de conversar, gostam de dar uma palavrinha e como eles aparecem, sempre é uma conversazinha que eles têm com as pessoas. E pronto, tudo o resto já foi dito. É importante que ponham o Heliporto a funcionar o ano inteiro, porque era muito importante para Cachopo e para todos nós. E até porque fixava lá pessoas. Tem noção, vocês estão em Cachopo, ouvem com certeza cada vez que o helicóptero... Sim, sei que é muito. Foi muito utilizado muito. Até agora? Foi? Sim, muitas vezes? Tem várias saídas. Algumas saídas, sim. Por vezes não tem período. Atenção que agora traduzindo isto em partes operacionais. Sim. Aquela estrutura não está pensada para Cachopo. É só para Cachopo? Aquela estrutura está pensada para o Baixo Alentejo, e para o Sotavento Algarvio e para a Andaluzia, para uma parte da Andaluzia. Portanto, qualquer tipo de emergência que haja, o heliporto de Cachopo é acionado automaticamente e aqueles bravos militares da GNR lá estão com o seu comandante saem de imediato para o território e muitas das vezes são uma das forças cruciais no terreno, porque é a primeira intervenção que neste preciso momento, e está aqui alguém que está na Proteção Civil sabe isto perfeitamente, neste preciso momento pode evitar um grande incêndio. Portanto, a velocidade e o tempo de resposta é crucial. É mesmo que esta brigada, que lá está, de operacionais dos bombeiros, que é muito importante, porque a qualquer hasteamento que haja nas redondezas, eles já atacam de imediato e o tempo de resposta é completamente inferior. Ou seja, eu sei que houve 2 hasteamentos mais próximos da freguesia e em menos de 30 minutos estavam os operacionais no terreno, estavam a atuar e conseguiram rapidamente atenuar a situação e controlar a situação. Portanto, e nota-se muita diferença. Isto é muito importante. Basicamente o helicóptero faz um raio de 40 km. Apanha o Baixo Alentejo e apanha aqui é um raio de 40 km. Inclusive a Espanha, não é? Por isso os fundos comunitários serviram. A gente sabe que é uns custos muito altos. Espanha também, se for chamado, também vai até o raio de 40 km. Infelizmente tivemos grandes incêndios no país e nós desejamos que sim, porque às vezes já temos tido histórias bastante complicadas em outubro, portanto vamos desejar que assim continue igual até o final do ano. Exatamente. Agora fazemos uma pequena pausa. Voltamos para as questões finais, que são pouquinhas. Voltamos, não demora nada. Uma pequena pausa para uma aguinha. Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar em 98.4 Tavira, 94.8 Algarve. E para todo o mundo, através da emissão online em radiogilão.com.
Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4. Estamos de regresso para a última parte deste nosso debate. Hoje debruçamos sobre a freguesia de Cachopo, com os respectivos candidatos à Assembleia de Freguesia. Lembrando que temos os candidatos dos 3 partidos concorrentes: Rafael Ribeiro Dias pelo PSD, Cátia Marques pelo PS e Jorge Ramos Madeira pela CDU. Numa fase final, já aqui com poucas questões, já esprememos aqui um bocadinho aqui as questões mais complicadas, agora vem a parte mais levezinha, estou eu a dizer. Bem, vamos falar aqui de que apoios, o Rafael com certeza já o sabe, ele que está no executivo da Junta de Freguesia, que apoios proporciona ou pode proporcionar uma Junta de Freguesia, ou caso seja eleito, irá pugnar para que isso aconteça. Jorge. Pois, os apoios da Junta de Freguesia é reivindicar e lutar com a população para uma melhor qualidade de vida. É apoiar as pessoas, porque basicamente a Junta de Freguesia está limitada e pode fazer pouca coisa, e daquela pouca coisa que faz tem que fazer uma ginástica muito grande. Tem que saber qual é o orçamento da Junta, e depois de saber qual é o orçamento da Junta, saber onde é que pode ir buscar dinheiro, por exemplo, às eólicas, pode ir buscar dinheiro a outras infraestruturas, e a Câmara tem que ser sempre mais solidária, porque se não for o apoio da Câmara, pouca coisa se consegue fazer. Pronto, é lutar com a população para que todos tenham condições melhores. Rafael, já falou aí na conversa de vários apoios dos funcionários da Junta, mas provavelmente, enquanto Presidente de Junta, e concluir este primeiro mandato, muito mais coisas quereria ou poderia ter feito. Queríamos e devia existir muito mais a possibilidade de fazer muito mais. Infelizmente, enquanto o município continuar a olhar para as suas freguesias todas com 1,5 milhão, distribuir quase 4 milhões por associações, está tudo dito. Isto não é tirando de mérito às associações. É a forma como olhamos para as juntas de freguesia a trabalhar na freguesia. Ou seja, o apoio o que nós temos sentido não foi só o município que passou por um Covid, por uma guerra, por uma crise económica, por isto e por aquilo. As juntas também o passaram, as juntas também têm estas dificuldades e todos os dias tentam comatar ao mínimo. Nós temos uns autos de deslocação de competências que em Cachopo, então, eu podia falar de todas as freguesias porque tenho conhecimento de causa, mas em Cachopo, então, estão completamente desfasados do tempo e da realidade. Nós, para termos uma ideia, falei em 1.510 km de estradas agrícolas. Para termos uma noção, a Câmara paga a reparação de 150 km de estrada. Isto é o que a Câmara auxilia às juntas de freguesia. E nós lá vamos tentando, conseguindo devagarinho, por ano fazemos em torno de 500 a 600 km de manutenção deste tipo de estradas. Os jardins, para Cachopo, temos o apoio do município para 3 jardins. Basta a povoação contabilizá-los e ver quantos é que são. Nem vale a pena eu estar aqui a citar números na totalidade, porque a dimensão é completamente maior. Ainda para mais, o Jorge acabou de fazer aqui um bocadinho de campanha para mim. Até o artigo 28 obriga que Heliporto, as eólicas, a RENES, todos os projetos de fotovoltaicas que estão a ir para lá, passem a verba para o município porque é a entidade licenciadora. Mas espera aí, isto não é o Robin dos Bosques ao contrário? Então, mas estamos a tirar a freguesia mais pobre do concelho dinheiro, e neste preciso momento, para termos uma noção, a que está instalada são já 470 mil euros por ano. Isto é o orçamento da Junta, é um pouco menos que o orçamento da Junta anual que a Junta tem para gerir. Pois não é só a freguesia de Cachopo, eu não estou só aqui a reivindicar para a freguesia de Cachopo. Enquanto o município continuar a olhar para as juntas de freguesia, onde não vai lá a Tavira Verde, onde os funcionários da Câmara, de acordo com a sua
dimensão de deslocação, de deslocação e de mobilidade, também não lhe permitem estar lá no território 100%. E em que as juntas têm que assumir o papel fulcral de fazer tudo e auxiliar a população em tudo, têm que ser apoiados de outra forma, com outro olhar. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com meias histórias em relação a este assunto. A Câmara tem que olhar para as juntas de freguesia como um braço direito e não como uma enteada, que é o que tem estado a acontecer. E se forem ver todas as assembleias de freguesia, em algumas delas, lá vem o chato do Presidente da Junta de Cachopo referir o auto de deslocação de competências. E continuamos nisto. Eu trabalhei 4 anos com o auto de deslocação de competências que não foi assinado por mim. Ou seja, foi-me imposto e a única resposta que me foi dita é: se não quiserem, está gravado em Assembleia, se não o quiser, rasgue-o. Como se isto fosse solução para resolver seja o que for. Portanto, estamos aqui a falar de apoios, vamos falando por aqui logo, que é a forma de vermos onde é que o apoio está. A questão das eólicas, o Jorge das Energias Renováveis estão lá a instalar, o Jorge tem toda a razão. De facto, deviam estar a entrar em Cachopo, deviam ser verbas de Cachopo, deviam permitir desenvolver a nossa freguesia e serem aplicados para projetos de Cachopo. Podemos dizer, o heliporto foi construído, sim senhor, mas como eu acabei de citar, a verba era daquela grandeza, portanto, façam as continhas aos anos que lá estão e depois veremos quem é que tem a ver ou quem é que tem a receber dentro da continha que estamos a falar. Fora todos os outros projetos que eu sei que estão a entrar no território neste momento, que a Junta tenta ao máximo mitigar para não afetarem a nossa natureza da forma como eles tentam afetar numa primeira fase, em que tentamos que as coisas não afetem a nossa natureza, mas que temos sempre este stress. O Jorge estava a falar do painel fotovoltaicos. Já teve marcado na tua localização, que foi a Junta, que não tem técnicos para isto, mas que por carolice de alguns elementos da minha lista, eu próprio, fazemos lá as tais criticazinhas já às dias e lá conseguimos ir travando certos tipos de localização. Agora, com o número e o stress que está a haver sobre o território, nós não conseguimos travar tudo. Ponto. Estas licenças foram passadas há tempo de engenheiro Sócrates, quando estas cotas foram compradas. Portanto, as localizações não vão variar muito daqueles locais que ali estão. Portanto, nós vamos ter que ficar com algumas também. Não há de ser só o Conselho de Alcotim que ficou como está. Agora, dentro disto, o que nós estamos a tentar fazer é afetar o mínimo possível a nossa natureza. E já agora, que o Jorge também referiu agora há bocado, e com toda a razão, já agora também trazendo algumas infraestruturas relevantes e importantes para o território. Por exemplo, nas eólicas de Cachopo, que lá está montada, estava uma barragem como condição base. Entretanto, os executivos mudaram, a coisa perdeu-se, desaparece tudo, ninguém sabe nada e ninguém assume responsabilidade política nem pública sobre isto. E ela estava desenhada, foi falado com proprietários tinham cedido os terrenos gratuitamente para se poder desenvolver este tipo de estrutura, que é muito importante para a nossa freguesia, porque nós não podemos olhar para a agricultura em Cachopo como uma agricultura de sequeiro a vida interna e a vida toda. Porque temos as ações climáticas no terreno, vamos continuar a ter, cada vez vai ser mais severas, e não podemos estar com a agricultura como estamos. Se nós queremos realmente desenvolver a agricultura em Cachopo, temos que pensar também em ter água presente no território, porque não podemos ser só a nascente da água e depois não ter, por exemplo, montes de saneamento, barragens e uma série de outras estruturas. Há algumas, foram feitas algumas pela Proteção Civil, agora estamos a tentar resolver o problema das outras 2 barragens que estão entregues à Associação de Regantes. Esperamos ir mitigando essas, mas temos que olhar para o território e transformá-lo e criar estruturas para que permitam os jovens agricultores olharem para aqueles terrenos e poderem começar a produzir agricultura que realmente agregue valor. Não é que a agricultura de sequeiro não agregue, mas nós temos que pensar assim: um sobreiro, que nunca na vida se pode arrancar e ser abatido, demora 9 anos a produzir lucro. E compreendemos porquê que não deve ser abatido. Pronto, e demora 9 anos a produzir lucro. Nos terrenos, a freguesia de Cachopo, desde o grande incêndio, nunca foi reflorestada com grande dimensão. Porquê? Porque não é rentável para o agricultor. Não é rentável ele chegar lá e jogar árvores por cima do terreno. Porque não vai nascer. Porque não vai produzir lucro para ele poder tirar de lá o rendimento. Como disse há bocado na apresentação, sou agricultor nas horas vagas. Mas um agricultor das horas vagas, por exemplo, pode dizer assim: um hectare neste precisamente em Cachopo custa cerca de 1.000 euros. É o custo mais ou menos de transação do hectare. Sabe quanto é que eu gasto
para transformá-lo arável. São mais de 8.000 a 9.000 euros. Transformá-lo arável. Tempo de espera da produção, plantação, manutenção, tratamento, querem ter estes custos todos em cima. Enquanto não tivermos água, não vale a pena estarmos aqui a falar em agricultura. Depois, em questão de apoios, nós somos das poucas freguesias que apoiamos as associações locais. Estão aqui alguns representantes, sempre fizemos questão de as apoiar e sempre fazeremos questão de as apoiar, nunca há de ser por aí. Agora, necessitamos de ser apoiados, porque isto, andar experimento até o último cêntimo para conseguir implementar as estradas e isto tudo sem depois ter o devido apoio e continuarmos a ser os janteados, começa a ser um bocado mau. Começa a ser um bocado incómodo, porque é o que ele estava a dizer. A Câmara, neste preciso momento, distribui por todas as freguesias do interior do Conselho, pelas 6 distribui 1,5 milhão. Pelas 8 deverá ter pensando em fazer mais ou menos o mesmo. Acho que agora, pelo menos isso, pelo menos o documento vai ter que ser alterado e não vai ter que ser imposto para o próximo mandato. Acho que agora vai ser obrigado a ser alterado estes documentos. Mas enquanto não olharmos para estas questões de fundos, de financiamentos, vou falar por caso da freguesia de Cachopo. A freguesia de Cachopo tem mais 25% de FEF neste preciso momento. Da Câmara tem mais 0. Tem um acordo de deslocação de transportes de crianças que sofreu um incremento que, quando a Câmara veio realmente adequar, já nós estávamos a fazer aquele trabalho há 2 anos. Temos que ser rápidos, células, perceber como que o território tem dinamismo, tem velocidade de crescimento e é necessário rever-se isto. As juntas têm que ser braços direitos da Câmara Municipal de Tavira na execução de obra, no trabalho de obra, mas para isso precisam de apoio para poderem desempenhar essa função. Cátia, que apoios a freguesia dá ou deverá dar, e no caso, se for eleita? No momento dá o apoio às associações, como o Rafael disse, e acho muito bem que continuemos a fazer o mesmo, porque é uma coisa importante para a freguesia, até para o desenvolvimento das associações, como de caçadores e outras poucas que existem, mas ainda existe. No caso de Grupo Cantares de Cachopo, com qual eu sou presidente. E acho que devemos continuar a apoiar. E como eles já disseram, acho que a Câmara também nos deve apoiar, porque nós somos uma freguesia que pertence a um concelho, e esse concelho deve apoiar a freguesia. Temos que impugnar mais para que os apoios cheguem lá, os apoios justos para a freguesia, porque nós não somos a freguesia do litoral, somos do interior. Temos muito mais para fazer e não temos nada ao pé. É como o Rafael disse, a Câmara, os funcionários não vão lá regularmente, a Tavira Verde não faz a limpeza lá da freguesia, como faz noutros sítios nas ruas. Temos de ter mais funcionários para fazer o trabalho que poderia ser feito pela Tavira Verde. Se não faz, deveríamos ser mais apoiados. Por isso, nós devemos de impugnar junto da Câmara um apoio maior, adequado à nossa necessidade e às necessidades das pessoas. Falando de apoios em relação às pessoas, por exemplo, a Junta de Freguesia... Apoio também, damos apoio no transporte, como já foi falado, para ir a consultas. Todas as semanas as pessoas vão à sede do Conselho duas vezes. Que há mais necessidade de apoio em relação às respostas? Sim, acho que devia de haver mais apoio, só que para isso também precisamos desse apoio. Precisamos que nos apoiemos para dar apoio às pessoas também, que elas necessitam, porque as pessoas vivem sozinhas, os filhos vivem em Faro ou outro sítio qualquer, e depois têm que, por exemplo, para ir a uma consulta, não vão buscar o pai e levar, é muito mais transtorno, e a pessoa, se a gente está ali, nós, Junta de Freguesia, devemos dar o apoio a quem lá está. E tentar apoiar também os filhos, pronto, porque estão longe, é um apoio para toda a família. Exato. Bem, vamos então para a última questão que vos coloco. Penso que nesta candidatura ou recandidatura, Rafael, que nos diga se há remodelação da lista, se tem novos elementos, se não, e que com esta recandidatura os elementos que compõem a lista que ajuda a conta ter com esta equipa. Bom, remodelação, não tivemos grande remodelação, basicamente mantivemos a lista 100% toda. Tivemos uma rapariga teve que sair por uma questão profissional própria, porque não podia estar a pertencer a movimentos políticos, do qual faz parte da atividade dela, pronto, e não houvesse remodelação. Tivemos mais 10 entradas de membros que quiseram se associar ao movimento, portanto temos uma lista com 41 elementos para 45
que não puderam ter a foto divulgada por uma questão estética dos próprios panfletos. Infelizmente, até nestas coisas nós temos limitações por vezes, mas que temos uma lista reforçada, temos uma lista de pessoas capazes, e essencialmente o que nós procuramos foi ter um representante por povoação, ou seja, ter uma pessoa em cada monte, porque, como lhe disse, a freguesia tem 190 km², 197 km², e nós não conseguimos estar em todos os montes da freguesia. Se tivermos já alguém lá próximo que possa ir alertando para as coisas menos graves, mais que é preciso atuar mais depressa, melhor. E eu costumo dizer que eles são os meus olhos neste tipo de território, que rapidamente pegam no telefone, ligam para mim, ligam para o Cidadão, ligam para a Paula, para a própria junta de freguesia, a solicitar a reparação, e logo é enviado a tomada de diligências para resolver estes problemas. Portanto, em termos de lista, não fizemos grandes remodelações, simplesmente foi complementada por mais algumas pessoas que no primeiro ano não puderam entrar e entraram agora. Portanto, pouca diferença, diremos, só por uma questão ou outra pontual, é isso? Sim, mesmo só mais uma representação até de alguns montes que eu achava que também não estavam tão representados, e foi colocado por isso, para mais pessoas que estivessem mais permanentemente no local. Exato. Cátia, fale-me da sua lista dos elementos que a acompanham e, caso seja vencedora, que ajuda cada um deles lhe poderá dar no trabalho que se pretende desenvolver para Cachopo. Portanto, a minha lista não é tão grande, tem 19 pessoas comigo. Também não precisamos ser muitos, porque às vezes a quantidade também não é a qualidade. E no caso, eu escolhi as pessoas que eu acho que devem estar ao meu lado e que me podem apoiar quando eu precisar. Temos pessoas mais velhas e mais jovens, porque temos pessoas que já trabalharam com pessoas idosas e sabem lidar com situações que a gente possa precisar de ajudar as pessoas de idade. Temos também mais pessoas mais jovens, tenho também professoras, que também já foram, uma já foi professora e outra é professora no momento na Escola de Martilongo, que também pode ajudar na área de educação, pelo menos ver as necessidades que a gente pode vir a ter e tentar ajudar nisso. O meu segundo já fez parte do executivo anterior, mas como é uma pessoa da minha confiança e que acho que é válida para mim, foi a única pessoa que eu fui buscar do executivo anterior. E tenho uma pessoa também em terceiro que também pode ajudar, porque tem conhecimentos e pode ajudar. E pronto, mais ou menos fui buscar pessoas que eu acho que são válidas para nós, para a freguesia, que podem ajudar quando há eventos, quando há necessidades de alguma ajuda mais próxima, e espero que consigamos fazer o trabalho se for eleita. Obrigada, Cátia. E, finalmente, Jorge, fala-nos um pouquinho da sua lista, os elementos e o que é que cada um pode ajudar, Jorge. A minha lista é uma lista homogénea. Se tem jovens e pessoas com muita experiência na freguesia e que acreditam no projeto da CDU, porque isto basicamente Semés Amigos é o seguinte: há 4 anos atrás, se ter as gravações, as promessas são a mesma e pouco ou nada tem sido resolvido. Portanto, o quadro político está errado e tem que haver uma ruptura de políticas para que o interior tenha mais verbas para conseguir desenvolver melhor. Isso. Conclusão, o que falta é dinheiro, não é? O que falta é dinheiro. Falta dinheiro. Quero muito agradecer a vossa presença aqui. Foi um gosto, nesta tarde, podermos debruçar-nos sobre a freguesia de Cachopo, as várias propostas das 3 candidaturas à Assembleia de Freguesia de Cachopo. Obrigada, Rafael, obrigada, Cátia, obrigada, Jorge. Foi um gosto receber-vos aqui. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de termos estado aqui. Dar um abraço à população toda de Cachopo. Nós não estamos aqui com falsos argumentos ou com falsas tentativas, simplesmente entendemos que existem umas prioridades para se resolver na nossa freguesia. Continuamos cá, já pegamos nas tecnologias, já pegamos na educação, fomos resolvendo algumas situações que nos era possível resolver, continuaremos cá e lutaremos todos os dias, porque Cachopo tem que ter futuro. Também quero agradecer, obrigado a todos da população de Cachopo. E pedir um voto de confiança
para quem me conhece sabe que eu sou trabalhadora, vou à luta e aceito qualquer desafio. Daí ter aceitado o desafio do Partido Socialista para cabeçar a lista. Jorge. Pronto, também lanço aqui um repto e terem coragem de pelo menos pôr um deputado da CDU na freguesia, que é para a freguesia ter mais propostas. Pronto, um abraço a todos. Obrigada a todos porque connosco partilharam estes momentos nesta tarde de terça-feira. Estamos no âmbito do ciclo das autárquicas 2025, promovendo os debates com os vários candidatos às juntas de freguesia. Iniciámos por Cabanas na passada segunda-feira, os debruçámos sobre Cachopo. Amanhã vimos mais um pouquinho de nada para o litoral. Ainda assim, com muito interior, vamos amanhã debruçar-nos sobre a freguesia de Conceição de Tavira. Queremos desejar a todos a continuação de uma ótima terça-feira, de uma boa semana com a sua rádio e obrigada pela preferência. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar, navegar.